Números 23, 11. E o despojador disse ao engole-povo. Despojador, nas Bíblias tradicionais, vai estar como Balaque, e engole-povo vai estar como Balão. Vou confirmar aqui. Balão. O que você fez a mim? Para perfurar os meus inimigos, eu peguei você. E veja, você favoreceu e favoreceu. Aí aqui, esse perfurar, como eu disse, eu expliquei mais a fundo no episódio anterior, nas Bíblias tradicionais vai estar como amaldiçoar. Eles afunilaram muita coisa sobre o escopo de amaldiçoar. São umas 3 ou 4 palavras que eles jogaram tudo no escopo de amaldiçoar. Que eu falo que uma é perfurar e a outra é desfavorecer. E a outra me escapou da mente agora, eu não lembro. Mas muito provavelmente porque talvez o pessoal da Septuaginta traduziu de uma forma que é para as pessoas entenderem ou para amenizar uma coisa toda. Eu não entendi muito bem por que eles fizeram isso. Ao meu ver, eles simplesmente não sabiam exatamente qual era a mecânica da coisa, porque eles não ligaram a questão da cruz que eu comentei, né, que é perfurado, é desfavorecido todo aquele que é perfurado, e tem uma ligação com a madeira e com a cruz que eu comentei mais no episódio anterior. Então, muito provavelmente eles não enxergaram esse mesmo escopo, então talvez eles não viram a mesma importância de ser específico nisso aqui, tá? Mas esse amaldiçoar é perfurar. Nas tradicionais, esse é perfurar. Tem um outro amaldiçoar nas tradicionais que, na verdade, seria desfavorecer, porque faz clara oposição ao favorecer, que é a palavra que eu dou para abençoar. Tá? E eu chamo de favorecer porque tem lugares que não faz sentido abençoar por questão da nossa cultura. Deus seja abençoado. Como você vai abençoar Deus? Deus seja favorecido. Tá? E eu comecei a ver que o encaixe como favorecer ao invés de abençoar era perfeito por todo o bom livro. E abençoar não. Então, a palavra abençoar, ela não está nessa tradução da Bíblia. 12. E ele respondeu e disse: acaso o que salvação colocar na minha demanda, eu não vou dar atenção para falar isso? Lembrando que esse dar atenção nas Bíblias tradicionais nas Bíblias tradicionais vai estar ter cuidado. Aqui eles interpretaram e devo dizer. A outra ter cuidado, ter cuidado. Essa é a mesma palavra que eu falo que eles traduzem de qualquer jeito. Tem lugar que eles colocam como guardar. Aqui eles colocam como ter cuidado. Tá? Por exemplo, naquilo onde nós vimos anteriormente, que é você tem que guardar as leis de Deus e fazer elas. Né? Ao meu ver, você tem que dar atenção às leis e fazer elas. Porque quando você dá atenção, você passa a entender. Porque senão fica parecendo que você precisa simplesmente guardar uma Bíblia na sua casa e fazer o que está escrito ali. E não é isso. Você precisa dar atenção a essas coisas. Tá vendo todas essas ligações que eu faço, de ligar a questão de perfurar, como fica ligado à cruz, como funciona esse favorecer. O próprio Cristo falou, né? Quando ele disse da Santa Ceia, ele falou, né? Este é o meu pão, este é o meu vinho que eu dou a vocês. Faça isso em lembrança a mim. Ao meu ver, né, é comer o pão, que seria a Bíblia, pensando nele, que é uma das formas de você prestar atenção às leis, às regras, ao bom livro. Né? Lembrando que ele é por ele falar que ele é o pão da vida, e toda a palavra de Deus também é o pão da vida, e o vinho ter ligação com o Espírito Santo, por consequência do vinho ser aquela leveza que quando você bebe você acaba tendo, aquela leveza física, a mesma leveza, não a mesma, mas sendo uma ilustração da leveza que você tem quando você está em espírito, em inspiração de oração. Ao meu ver, a Santa Ceia era simplesmente para você ler a Bíblia de forma inspirada à salvação. Então, por exemplo,
se você simplesmente guarda ali num canto a Bíblia ou alguma coisa e cumpre aquelas regras, você não está dando atenção, você não está fazendo isso. E é por isso que essa palavra é dar atenção. E demonstra aqui, ao eles terem usado cuidado, 3 traduções diferentes terem usado cuidado, demonstra que, de fato, não é apenas um guardar, envolve-se algum nível de atenção, de cuidado. Bom, 13. E o despojador disse a ele: Vá, caminhe comigo a um outro lugar, do qual você vai ver ele. Apenas a ponta dele você vai ver, e o todo dele você não vai ver. E perfure ele para mim de lá. Agora, isso aqui é interessante também, porque vamos lembrar que o Cristo ele teve aqueles três testes diante do perseguidor, do diabo, quando ele foi levado a um lugar alto para ver as coisas, tudo que ele estava, né, oferecendo. Então, tenta sempre ligar o que você lê no Antigo Testamento a algo do Novo Testamento. Essa é uma das formas de você dar atenção ao texto, de você ver o texto em memória a ele. Ele sendo Jesus salvação. 14. E ele pegou ele ao campo de vigias, a cabeça de fenda, e construiu 7 lugares de ofertas, e fez acender touro e carneiro no lugar de ofertas. Fenda é mais provavelmente uma montanha, porque a cabeça da montanha. Aí aqui, por que eu coloco cabeça ao invés de topo da montanha? Cristo, quando ele morreu na cabeça, tá? Crânio, que é a palavra usada no grego. Eles falam, era um lugar, uma caveira. Não era uma caveira, era um crânio. A palavra é crânio ali. Não tem por que eles terem mudado de crânio para caveira. No grego é crânio. Então, assim, eles colocaram caveira, ficou uma coisa meio macabra. Tá? Mas é a palavra crânio, porque é o crânio de uma pessoa. Então, o fato dele morrer num crânio, o crânio ser a cabeça da montanha, e uma montanha alta ser simbólico através de ilustração de grandes homens, tem toda uma ligação entre a palavra cabeça, o que ocorre à cruz, e outros encaixes ilustrativos diante de como a palavra cabeça funciona no bom livro. 15. E ele disse ao despojador: Posicione-se aqui, próximo à sua ascensão, e eu vou ser interceptado ali. Vai ser interceptado pelo Salvador, salvação. As Bíblias tradicionais traduzem isso aqui como encontro, mas tem uma outra palavra que é encontro. E essa aqui, ela é mais usada no sentido de interceptação mesmo. Por muito tempo, eu usei trombar, mas trombar fica parecendo que é muito por acaso. Tá? Então, eu acabei colocando interceptado para fazer diferença, demonstrar que é uma mecânica diferente de um simples encontro, que é outra palavra com uma mecânica diferente. 16. E salvação interceptou o engole-povo, e colocou fala na demanda dele, e disse: retorne ao despojador, e assim você vai falar. E é por isso que eu falo que a palavra demanda, ela é melhor que a palavra boca, onde você vê ela no bom livro. Porque, por exemplo, aqui nas Bíblias tradicionais vai estar tudo com boca. Aqui, ó. Uma vai estar como colocou mensagem na boca, na sua boca, palavra na sua boca, palavra na sua boca, boca, todos usam boca. Isso aqui no hebraico é inclusive a palavra boca, se não me engano, eles usam essa palavra como palavra boca. Só que ele colocou fala na demanda dele, em outras palavras, ele fez ele querer falar aquilo, tá? Então, e não só aqui, mas em outros lugares, nós vemos que a palavra na Bíblia, boca, onde ela está como boca, ela tem um encaixe muito melhor como a palavra demanda, por todo o bom livro. Então, tá, de forma figurativa, tá, ele abriu a boca dele, tá, mas não se encaixa de uma forma literal dessa forma, porque essa palavra é claramente, assim, o encaixe perfeito como demanda. Sabe? E, inclusive, quando o faraó
da ordem, lá atrás, fala assim, ó, sob a demanda de Faraó, sob a boca de Faraó. Sob a boca dá para entender o que é, mas é sob a demanda, porque ele demandou aquilo. E salvação interceptou o engole-povo e colocou fala da demanda dele, e disse: retorne ao despojador, e assim você vai falar. 17. E ele entrou a ele, e veja, ele estava posicionado próximo à ascensão dele, e os líderes do antepassado com ele. E o despojador disse a ele: o que salvação falou? Lembrando que ascensão é a tradução do que nas Bíblias tradicionais vai estar como holocausto. Holocausto vem do grego, tá? É quando eles é o sacrifício principal, sacrifício não, é o ritual principal do Antigo Testamento. Né? Tem uma clara ligação à cruz. Eu já expliquei de algumas formas por questão do. Mas a palavra que é usada no hebraico é o mesmo verbo para a palavra subir. Então, nós temos um duplo encaixe, porque Cristo ele ascendeu à cruz e depois ele ascendeu aos céus. E se você deixa no holocausto, que é uma palavra grega, você perde essa composição disso, de que tem esse duplo sentido. Então, quando você volta para ler as coisas em memória a ele, que é uma das indicações de Santa Ceia, você não tem essa conexão. Então, você não liga o que está acontecendo à ascensão à cruz e à ascensão aos céus. Então, chamar de holocausto, na minha opinião, é um absurdo. E mais interessante ainda, em 1940 houve um episódio lá que eles chamam de o Holocausto. E quando você analisa os componentes da cruz e como essa coisa tudo ocorre, é como se fosse, na minha opinião, um aviso para eles repararem no verdadeiro holocausto, que é o que ocorreu, né, à época, 1940 anos antes, porque eles escolherem exatamente o nome holocausto para falar do que ocorreu em 1940, sendo que holocausto é o ritual principal das leis de Moisés, né? E tem clara ilustração, ligação ao Cristo, não é por acaso, tá? Essas coisas são colocadas de forma assustadora, na minha opinião. E ele entrou a ele e veja, ele estava posicionado próximo à ascensão dele, e os líderes do antepassado com ele. E o despojador disse a ele: o que salvação falou? E ele levou a ilustração dele, e disse: erga-se, despojador, e ouça. Dê ouvidos a mim, descendente do pássaro. Tá, ilustração é como eu traduzo a palavra parábola. No dia a dia, ninguém usa parábola. Quando você vai dar um exemplo para alguém, você fala assim, ó, eu vou te dar uma parábola. Ninguém fala isso, tá? E essa palavra, ela é claramente usada no sentido de ilustração. É quando você dá um exemplo, você faz uma ilustração para alguém. É algo que não é exatamente o que é aquilo, mas ilustra do que está ocorrendo. Então, é o que está por trás daquilo que está de forma óbvia. E a Bíblia, ela tem muito disso. Algo que está por trás de algo que está óbvio. As parábolas de Jesus, elas eram ilustrações. Então, quando você usa apenas parábola, você tira dessa esfera, desse elemento de que nós usamos isso no dia a dia, né? Talvez você, para dar você fazer uma ilustração para alguém, dar um exemplo de alguma questão para alguma pessoa, você ilustra, você dá um exemplo, você exemplifica. Então, e muita coisa na Bíblia, ela é ilustração. Tá? Acontece da forma física, mas também é ilustração. Mas não é em todo lugar que é uma ilustração que ela fala que aquilo é uma ilustração. É preciso ter um certo discernimento de quando ela está colocando esse formato de ilustração. Mas, basicamente, todo o bom livro é uma ilustração da cruz. A cruz é simplesmente a grande ilustração da coisa toda. Vocês veem que conforme eu vou indo nos versículos, eu falo assim, ó, isso aqui liga-se à cruz, isso aqui liga-se àquilo, daquela forma. Então é como se tudo estivesse ilustrando a cruz, né? A madeira, né?
Então a palavra parábola é uma péssima palavra para ter na Bíblia por questão disso, porque ela caiu em desuso. Então as pessoas ligam a palavra parábola a simplesmente uma historinha de moral da Bíblia, e não é isso. Ela é uma ilustração de algo. Então aqui eu vou tentar expor algum componente aqui, ó. Ele levou a ilustração dele e disse: Erga-se, despojador, e ouça. Dê ouvidos a mim, descendente do pássaro. Vamos lembrar que quando nós voltamos nos rituais em Levítico, um pássaro morre para que o outro viva no ritual de quando você precisa que o Salvador deixe algo de lado. Então, então quem seria o pássaro? O pássaro seria Jesus, salvação. Então, o descendente do pássaro é quem vem de Jesus, salvação. Então, aqui também é uma ilustração da cruz, né? Porque isso aqui se liga diretamente ao ritual de Levítico, que se liga diretamente à salvação da cruz, porque um pássaro é degolado para que o outro viva de forma livre mundo afora, tá? Então, essa é uma das ilustrações. Mas tem várias ilustrações que o texto não fala, isso aqui é uma ilustração. Isso aqui, ele realmente traz a sua atenção para que você, olha, isso aqui é uma ilustração.